Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. Meu nome é Victor Martins e junto do meu grupo eu vim aqui apresentar sobre a fenomenologia na educação física escolar. Acompanha a gente? Dentre as possíveis abordagens escolares, a fenomenologia é uma das que podem ser utilizadas, e ela possui um caráter filosófico-metodológico. Sua construção é fundamentada levando em consideração a subjetividade e a experiência de cada ser humano. Desobstruída de amarras fixas e pouco maleáveis, comuns em outras abordagens, a fenomenologia é um método com caráter mais espontâneo e orgânico. E justamente por considerar toda essa complexidade que o ser humano é, a fenomenologia pode ser considerada um método mais holístico. Antes de falarmos sobre seu surgimento, que ocorreu no século passado, é interessante notar que, assim como no surgimento de novas escolas literárias, o surgimento de novas metodologias costuma ser uma oposição ao modelo vigente que ocorre no momento. A principal influência da fenomenologia foi o filósofo alemão Edmund Husserl, que criticava as características da abordagem filosófico-metodológica anterior, o idealismo. Edmund acreditava que o idealismo se perdia em abstrações, teorias, e essas posturas afastaram-se da realidade vivida. Com isso, ele desenvolve um método que visava trazer à tona as experiências subjetivas e, a partir delas, construir um conhecimento subjacente a elas. Para nós da educação física, o francês Maurice Merleau-Ponty pode ser considerado o grande pioneiro dessa história, pois ele expandiu as ideias do alemão, trazendo perspectiva fenomenológica para o estudo do corpo e percepção. Ponty argumentava que o corpo é mais que apenas objeto físico. O corpo é uma dimensão fundamental da nossa experiência no mundo. E ele destacou a importância da famosa corporeidade e integração sujeito-mundo, juntando nós ao cosmos. Mesmo não sendo considerada uma filósofa fenomenológica, sabe-se que Simone de Beauvoir trouxe grande conhecimento para o entendimento do existencialismo que pode ser sentido no discurso de Ponty. Além disso, seus estudos exploraram o debate para além do campo educacional. Graças aos questionamentos e estudos de Simone quanto à experiência vivida pelas mulheres na estrutura social, cultural, opressora da época, a gente chega na noção de corporeidade no campo político. Em conjunto, os três contribuíram para o desenvolvimento e a expansão da fenomenologia, cada um adicionando diferentes perspectivas e insights valiosos para a compreensão da experiência humana. E como ficaria isso numa aula de educação física? Para isso, esse método será dividido em três pilares. O primeiro deles é a introspecção. Antes do profissional explicar o conteúdo, ele instiga em seus alunos uma reflexão que gira em torno do movimento que ele vai ensinar, por exemplo. Em segundo lugar, o diálogo ou interação. Após essa análise, os alunos trarão o que eles experienciaram à tona, pré-estabelecendo uma ponte com o professor, permitindo que a gente chegue no terceiro ponto, que é a exploração. Com os conhecimentos profissionais somado às experiências dos alunos, o professor estabelece uma ponte entre o que os alunos já sabiam para agregar isso ao que eles estão a descobrir. Daí em diante, nesse exemplo, é só execução. Nesse método, similarmente ao método Paulo Freire, o professor convida os alunos a trazer o que eles sabem à tona para fazer disso um ponto de partida. E o aluno, ele pode passar a ter diferentes e inclusivos caminhos para se chegar no conhecimento que o professor propõe. Bom, eu me chamo Sara Guimarães Pereira e eu vou abordar um pouco sobre a cinesiologia. O termo cinesiologia tem origem do grego kinen, que significa movimento, e logos, que significa estudo. E juntando os dois significa literalmente o estudo do movimento. O seu objetivo é analisar as forças que agem sobre o corpo humano e manipular tais forças, compreendendo as forças tanto internas como externas, atuantes, e os seus limites, de modo que o desempenho humano possa ser melhorado e que uma lesão adicional possa ser prevenida ou evitada. A cinesiologia é uma disciplina multidisciplinar que envolve conhecimentos de anatomia, fisiologia articular e aplicando estes mesmos conhecimentos aos movimentos humanos, os movimentos simples e os movimentos complexos. Vale ressaltar que a cinesiologia também pode ser um movimento composto por arte e ciência.
Usando com termos ou conceitos técnicos, é uma soma do que se conhece de biomecânica, que é o estudo do movimento do corpo vivo, e o movimento humano em forma de arte. Isso inclui, por exemplo, a ginástica e a dança. Na área da educação física escolar, muitas vezes os alunos executam movimentos que podem causar problemas futuros em sua estrutura física, seja óssea, muscular ou articular. E nesse ponto, a intervenção do profissional de educação física é fundamental. No mundo do esporte, a cinesiologia também é fundamental. Uma boa técnica de execução de um gesto locomotor em qualquer esporte nada mais é do que o movimento realizado com habilidade, ou seja, com a economia de energia e no menor tempo possível, configurando ou definindo o que chamamos de elevada eficiência. Ela também é somada ao movimento humano e suas individualidades, ou seja, a essência de cada ser. Além de termos nossas subjetividades pessoais, mentais, gostos e hábitos, temos também as nossas individualidades anatômicas, fisiológicas e cognitivas. E com isso, o movimento de cada indivíduo pode ser único. Eu sou a Juliana Barbosa e eu vou falar da cinesiologia e da fenomenologia. A cinesiologia e a fenomenologia se relacionam no momento em que a essência, a subjetividade e o individualismo da fenomenologia é abrangida em parte pela cinesiologia, que se utiliza do conhecimento do movimento humano como uma de suas bases. Ou seja, mesmo que a cinesiologia seja enviesada pela técnica, o movimento humano permite essa interseção com a fenomenologia. Podemos ver os dois em ação, por exemplo, nas aulas de educação física. Levamos em consideração a complexidade de cada ser humano e seu movimento único no mundo, suas subjetividades, como maneira de tentar achar uma forma de inclusão de todos. Saindo da perspectiva da educação física apenas, quando olhamos para exemplos como o da ginasta Simone Biles, vemos a cinesiologia e a fenomenologia juntas. A Simone é responsável por inúmeros feitos, e eles só foram capazes de serem realizados graças à individualidade mostrada por ela em suas performances e pela dominância que a Simone possui dos fundamentos da ginástica. Vemos assim, então, a interseção que ocorre da cinesiologia, que é o movimento composto pela arte e ciência, e da fenomenologia, que é a interpretação dos fenômenos culturais, a ideia de essência de individualismo e da subjetividade.